ele deseja. Lori, queria que você comentasse também essa questão da capacidade nuclear do Irã, né, para dar o nosso ponto de partida aqui. O professor estava falando sobre o quanto que ficou mais complexo observar, então, exatamente qual é essa capacidade, mas Donald Trump, quando ele fala sobre essa ameaça nuclear, ele fala sobre um perigo real, e esse é o objetivo dele, neutralizar esse perigo, ou Donald Trump tem outras intenções por trás dessas ameaças? Bem, o Trump, no campo militar e geopolítico, ele colocou 3 condições ao Irã. Além de o Irã desistir do seu programa nuclear, incluindo o enriquecimento para fins civis, coisa que o Irã não aceita, também tem outras 2 exigências: abrir mão do seu programa de mísseis convencionais, ou seja, não nucleares. Essa foi a exigência que levou o Trump a sair do acordo nuclear com o Irã em 2018, porque era uma exigência de Israel. Israel não concordou com aquele acordo que foi firmado em 2015, porque não incluía o programa de mísseis convencionais, que o Irã considera a sua capacidade de defesa e de dissuasão, né? E nunca aceitou ficar sem o seu programa de mísseis balísticos. E a terceira condição do Trump é que ele não apoie, o Irã pare de apoiar milícias árabes, milícias aliadas em países árabes, como é o caso do Hezbollah no Líbano, as milícias xiitas na Síria e no Iraque, e o Hamas e a Jihad Islâmica, que são sunitas e que operam na Cisjordânia e na faixa de Gaza. E tem também os Houthis no Iêmen, né, que são xiitas também. Então, além disso, o Trump, no dia 13 de janeiro, né, ele disse: patriotas iranianos, continuem protestando que a ajuda está chegando. E naquele dia a gente observou o início do deslocamento do Abraham Lincoln, que é um porta-aviões, do Mar do Sul da China para o Oceano Índico. E ele já ingressou no Oceano Índico, e são cerca de 10 navios de guerra. Naquela época, no dia 14, o Trump teve uma conversa com o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que o dissuadiu de atacar o Irã. Ele disse: não vai ser um ataque pontual como o que nós fizemos em junho do ano passado contra as instalações nucleares, que vai derrubar o regime. E Israel está vulnerável, porque Israel não repôs aquele estoque de Patriots, mísseis antimísseis, do seu sistema antiaéreo, que foi gasto, foi degradado na defesa contra os mísseis iranianos no ano passado, né? E também a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar também pediram para não atacar, porque eles seriam atacados, né? Eles como aliados dos Estados Unidos, e também as bases que os Estados Unidos têm nesses países, né? Como o Irã já fez antes também. E aí o Trump aparentemente poderia ter recuado, declarou que não ia mais haver as execuções. Ontem ele disse que ele evitou mais de 30 mil execuções, o que é um número absolutamente fantasioso, né? Assim, ele confundiu possíveis mortes de manifestantes nas ruas pela repressão. Existem vários números, várias estimativas, mas algumas chegam a dezenas de milhares. Agora, execuções, havia anúncio de algumas execuções e foram, de fato, suspensas. Agora, sobre a capacidade nuclear iraniana, o Trump afirma ter obliterado, né, essa capacidade em junho, naquele bombardeio de junho. E agora o Trump volta a dizer que precisa agir para conter esse programa nuclear. Então, obliterou ou não obliterou? São essas coisas do Trump, né? Agora, a informação do serviço secreto americano é de que o Irã continuou desenvolvendo o seu programa de forma subterrânea. E a preocupação
né, sobretudo a cooperação entre Irã e Rússia nessa tecnologia, porque a Rússia se serviu muito dos drones Shahid e de mísseis iranianos na guerra contra a Ucrânia. E o que a Rússia deu em troca, né? Então, há uma especulação de que a Rússia poderia ter preenchido lacunas na tecnologia, como a que o Pod falou de miniaturização de ogivas. A coisa mais difícil numa arma nuclear é o gatilho, né? O gatilho, por exemplo, que Israel passou a usar no seu programa foi contrabandeado dos Estados Unidos e a CIA ficou sabendo e fez vista grossa, isso nos governos Carter e Reagan. Então, há essa preocupação real. Agora, o Irã não vai aceitar ficar sem dentes, né? A República Iraniana, a República Islâmica, a fonte principal de legitimidade dela é a independência dela em relação às potências, tanto a Rússia, que é vizinha do Irã, vizinha no norte, quanto ou seja, a antiga União Soviética era vizinha no norte, né, a Ásia Central, quanto os Estados Unidos, quanto a Europa. E aqui eu recomendo, então, um livro do Vali Nasser, colega do Pódio,